Samuel, capítulo 23. Peça o Espírito Santo para falar com você essa noite. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 9 ao 10. Amém? Diz assim: depois dele, Eleazar, filho do Aoída Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Preste atenção aqui. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. O exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os espólios. Vai sentar, irmãos. Deus me deu uma palavra aqui, uma direção para a igreja essa noite. E a palavra rema, irmãos, é: mantenha a sua posição. Não é tempo de recuar. O Espírito Santo diz para você nessa noite, com uma palavra de direção: não recue. Mantenha a posição. Não recue, não volte atrás. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Davi, ele tinha alguns homens valentes no seu exército. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que em uma batalha contra os filisteus, o que aconteceu? Durante a batalha, o povo de Deus ficou com medo. O povo de Deus perdeu a fé no Deus que eles serviam, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá o livramento. O povo começou a ficar com medo no meio da batalha. O que ele está dizendo aqui no final do verso 9? Os israelitas recuaram, ou seja, o povo de Deus fugiu do inimigo. Mas olha só, irmãos, teve um homem cheio da presença de Deus que permaneceu na posição. O exército inteiro fugiu, apenas um homem manteve a posição. E por aquele homem Deus deu livramento à nação de Israel. Aquele homem sozinho derrotou o exército filisteu. Imagina, irmão, se um homem cheio do Espírito Santo derrotou um exército sozinho. Imagina se o povo tivesse permanecido na posição. E a palavra de Deus para você é: não recue. Irmãos, você tem o Espírito Santo dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita dentro de você. E é esse poder que opera em nós, que nos dá o poder para vencer a batalha e pôr o inimigo em fuga. A palavra de Deus diz que o inimigo virá por um caminho, mas por 7 Deus o fará fugir. Não é você que vai fazer o inimigo fugir, Deus o fará fugir, porque Deus se manifesta em você e você começa a vencer os seus inimigos. Irmãos, o povo ficou com medo, mas teve um homem que fez a diferença. Ele falou assim: eu não vou dar para o inimigo aquilo que Deus me deu. O inimigo queria o quê? Tomar a terra, tomar o reino. O inimigo queria fazer o povo de Deus escravo. O inimigo queria destruir a nação de Israel. Mas aquele homem falou assim: eu não vou dar de mão beijada para o inimigo aquilo que Deus me deu como herança. Deus me deu essa nação por herança. Irmãos, eu não sei o que você está enfrentando, mas talvez você estava pensando em desistir de alguma coisa na sua vida, desistir de algo, desistir do seu casamento, desistir de orar pelos seus filhos que estão perdidos, desistir de construir a sua casa, desistir do seu serviço. Eu não sei o que você estava prestes a desistir, mas Deus está falando para você: não volte atrás, não desista, porque eu farei para você vencer. Não importa se todo mundo está fugindo, não importa se todo mundo está desistindo, você não vai desistir, porque o Espírito Santo está dentro de você e Ele garante a vitória. Ele garante a vitória, Ele garante a vitória. Na hora do perigo Ele está perto, irmãos. Ele não nos deixa. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Na hora da batalha você não está sozinho, por mais que pareça, mas não está. Aquele homem, aos olhos humanos, ele estava sozinho no meio do exército inimigo, lutando com aquele exército, mas o Deus da guerra estava com ele. O
ele estava cheio da presença de Deus, irmãos. Essa igreja é cheia da presença de Deus. Então Deus está liberando uma palavra para você. Não é tempo de você olhar para trás, não é tempo de desistir. Proteja aquilo que Deus te deu. Proteja a tua família, proteja a tua casa. Lute pela tua família, lute pelos seus filhos, lute pelo teu casamento, lute pela tua casa, lute pelos teus sonhos. Qual o sonho que você está lutando? Pela tua empresa? Lute pela tua empresa. Não é hora de fechar, não é hora de desistir, não é hora de você largar o teu emprego, não é hora de você largar a tua família, não é para você desistir, não é hora de você falar assim, não dá, eu vou desistir desse sonho. Não desiste não, Deus dará as condições. Se Deus colocou o sonho, Ele é fiel para te dar as condições de realizar, irmãos. É dele o querer, é dele o efetuar. Não é para você desistir. E aquele homem, assim, ele tomou uma posição, ele se posicionou em meio à batalha. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, nos posicionar. Ele falou assim, daqui eu não vou sair. O exército inteiro abandonou, porque eu fugiu, e eu vou permanecer na posição que Deus me colocou. Eu sou um guerreiro. Irmãos, ele pegou, ele firmou a mão na espada. Ele firmou a mão na espada e foi para a batalha. Irmãos, a palavra está dizendo aqui que quando acabou a batalha, ele não conseguia abrir a mão, porque ele segurou tão firme a espada, a mão adormeceu, e ele não conseguia abrir a mão, a espada estava colada na mão dele. Irmãos, firma a tua mão nessa espada aqui, ó. E o inimigo vai fugir de você. Firma a tua mão nessa espada aqui, não larga essa espada por nada. Está difícil, pega a tua espada e vai, avança contra o inimigo. É a palavra que garante a vitória, é a palavra de Deus, os pedaços do jugo. Aqui nessa palavra são as promessas de Deus para a tua vida, que você tem que se apropriar dela e se posicionar. Quem está entendendo a palavra? A terra de Israel, a nação de Israel, é uma herança de Deus para aquele povo. E o inimigo queria roubar a herança, mas ele se posicionou na palavra de Deus. Essa terra é nossa, Deus nos deu uma terra de mana, leite e mel. Eu não abro mão da promessa. Irmãos, aqui tem uma promessa de que você e a sua casa servirá ao Senhor. Então se firme, se posicione nessa promessa assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e o diabo não rouba a minha família. Aqui nessa palavra está dizendo que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos e abundantes. Se posicione na palavra de Deus: eu não vou viver escassez, eu não vou viver dificuldade financeira, porque a palavra de Deus diz que Ele se alegra com a prosperidade dos seus santos. Deus se alegra, mas quando você prospera. Ou você pensa que Deus se agrada quando você passa dificuldade financeira ou escassez? Deus sei que você come o melhor dessa terra. Se quiser, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A palavra de Deus não nos prometeu passar fome, não, irmãos. No tempo de fome, o justo não mendiga o pão. O nosso Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Mas é tempo que você desistir. Se posicione nas promessas de Deus que tem aqui para você. Há várias, milhões de promessas aqui. Se posicione nelas. Fala, o diabo não vai roubar a promessa que Deus me deu. Deus me prometeu na palavra, então Ele é fiel para cumprir. Eu me posiciono nessa palavra e não abro mão. Se Deus disse que Ele já me curou, então eu me posiciono nessa palavra, porque Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Eu não aceito doença na minha vida, eu não aceito doença no meu corpo físico, não aceito doença na minha casa, eu não aceito praga nenhuma na minha tenda, porque é uma promessa de Deus. Eu me posiciono na palavra e enfrento o inimigo. O inimigo, ele joga coisas, irmãos, ele vem, ele vai vir, porque se você fugir, ele ganhou. A questão é: você está fugindo ou você está se posicionando como um homem, mulher de Deus que tem o Espírito Santo? Fala assim: daqui eu não saio, essa promessa eu não abro mão. Deus está falando para você: filho, filha, não desista, porque o meu poder está dentro de você. Apenas se posicione e creia na minha palavra. Agora, continuando aí, irmãos, versículo 11 e 12. E depois disso, uma outra batalha, olha só o que aconteceu. Eleazar serviu de exemplo para outro homem cheio de Deus, outro valente de Davi. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu
veio, aí derrotou os filisteus, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Aqui está dizendo o que de novo, irmãos? A mesma situação, só que com outro homem. O exército inimigo veio para roubar a colheita. O povo de Deus, mais uma vez, fugiu, recuou. Mas Samar se posicionou no meio da plantação e falou assim: essa plantação é minha, é da minha família. O diabo não vai roubar a minha colheita. Irmãos, o diabo quer vir roubar a tua colheita. Você vai deixar ele roubar a colheita que Deus tem para você? Os inimigos vieram para destruir a colheita de Israel. E o povo fugiu com medo do inimigo. Mas Samar se posicionou e falou assim: não, eu tenho Deus poderoso. Se Deus operou em Eleazar, vai operar em mim também. Eu me posiciono. Ele foi no meio da plantação e enfrentou o exército inimigo sozinho. E naquele dia Deus deu um livramento e ele derrotou o exército inimigo que veio para destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida eterna e vida em abundância. O diabo quer roubar a colheita. Você acha que quando você está aqui louvando a Deus, você acha que não tem uma colheita da tua vida? Irmãos, cada vez que você levanta a mão para adorar Jesus, Deus libera bênçãos sobre a tua vida. Cada glória, cada aleluia, cada louvado seja Deus que você libera do teu coração. Existe uma colheita sendo liberada sobre a tua vida. Cada oferta que você põe no altar, cada sacrifício, cada oração, cada propósito, cada jejum libera a colheita sobre a tua vida. Tudo que você faz para o Senhor libera a colheita para a tua vida. Deus tem liberado, Deus tem falado aqui nesse altar que é tempo de colheita, é tempo de sobrenatural, é tempo de expansão, é tempo de abundância. Deus disse aqui, no meio do ano, que Ele liberaria chuva sobre nós, para que nós pudéssemos colher tudo aquilo que viemos semeando. Só que, irmãos, quando o diabo vê uma colheita, ele quer roubar. Quando o diabo olha para a tua vida e vê as sementes que você tem plantado, ele quer roubar. Quando o diabo vê que as suas orações Deus respondeu e mandou o anjo trazer, ele quer bloquear o anjo, ele quer impedir que o anjo chegue. Mas você tem que se posicionar como um guerreiro de Deus, como uma guerreira de Deus, falar assim: a minha promessa o diabo não vai roubar. Pode vir, inimigo, eu não vou sair daqui. Pode todo mundo pensar que não tem como, porque o povo de Deus fugiu. Tem gente que foge na hora da batalha, irmãos. É inevitável, tem gente que vai ficar com medo. Mas eu estou falando para você, a palavra de Deus, o Espírito Santo está te fortalecendo essa noite, para que você não fuja, para que você não recue, porque existe uma promessa de vitória para a tua vida essa noite. Não é tempo de recuar, não é tempo de desistir. Mantenha a posição e Deus lhe dará a vitória. Essa é a palavra que direção de Deus para a tua vida. Mantenha a posição, porque a vitória estou garantida essa noite. Mantenha a posição, não largue a espada, não largue a lança, não volte atrás, não fuja. Deus garante a vitória, irmãos. Nós estamos aqui contigo, eu sou mais do que vencedor. Com Ele, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. O diabo ele vem para a batalha sabendo que ele já perdeu, mas a questão é que se ele fizer você pensar que você não vai ganhar, ele virou o jogo. O diabo sabe que ele é um perdedor, mas mesmo assim ele tenta, porque se você fugir, ele vira o jogo. Deus está falando para você: mantenha a posição, firma os teus pés, firma a mão na tua espada, que o diabo vai fugir de você essa noite. Aleluia. No caminho dele, seja Deus para fugir. Aleluia. Nós temos que ter 3 passos aqui, irmãos: tomar a posição, não desanimar, porque você pensa que mesmo assim ele venceu, mas foi fácil lutar, irmãos. Você acha? Ele manteve a posição, ele manteve a promessa firme. Samar conseguiu manter a colheita, ele impediu que o inimigo roubasse a colheita, mas foi fácil lutar. Deus está falando para você permanecer firme e lutar, mas Ele não está falando que vai ser fácil. Às vezes a luta vai demorar um pouco, às vezes a luta você vai vencer rápido. Depende da fé que você vai expor e da força que você vai colocar na espada que você tem. Depende de como você manuseia a espada, como você tem manuseado a palavra de Deus. Você está fortalecido? Quanto mais fortalecido no Espírito você estiver, mais
Aí ele tenta crescer para cima de você com algo que ele não tem, com um poder que ele não tem. O diabo é um derrotado, mas ele quer parecer para você que é invencível. Jericó parece invencível, mas o nosso Deus derrubou Jericó. O exército parecia invencível, o povo fugiu, mas um homem com Deus já é maioria, irmãos. Você com Deus já é maioria. Não importa se a sua família acredita ou não, não importa se teu esposo ou sua esposa acredita ou não, você sabe o Deus que você serve, Ele é poderoso para cumprir. Eu me posiciono na palavra, mas eu não posso desanimar durante a batalha. E se Eleazar e se Samar no meio da batalha olhasse assim, meu Deus, essa batalha está pesada, está difícil, eu vou correr também. Adiantaria o esforço que ele fez? Irmãos, tem gente que nada e morre na praia. Na hora que chega na hora que ela está quase acabando, ele desanima, ele se joga. Para você, mantenha a posição, não desanime, se fortaleça no Espírito Santo dia após dia, persevere até a vitória, persevere até a vitória, porque na hora que parece que está mais pesada a batalha, irmãos, é nessa hora que está prestes a terminar. Por quê? Porque no final da batalha você já está quase sem força e parece que está mais pesada, mas nela já está acabando. Então você pode ter entrado aqui sem força, desanimado, totalmente triste, cabisbaixo, desanimado, pensando em desistir. Por quê? Você está pensando em desistir, irmãos, é porque a vitória está perto. Quando a gente começa a pensar em desistir, é porque a vitória está perto. Então não desiste, não está pensando em desistir. Tira a força de onde não tem, mas o Espírito Santo te dá. Você não tem força, mas o Espírito Santo tem. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu tenho limites, mas o meu Deus é ilimitado. Teu Deus não tem limites. Não existe nada que seja difícil demais para Deus se você serve, irmãos, para Deus que você adora. Então, tome a posição, não desanime durante a batalha, persevere até o fim, persevere até o final. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Abra aí comigo. Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. A palavra de Deus diz, irmãos, que existia o diabo e ele fugirá de vós. Existia o diabo, irmãos, não é você que está se defendendo. O diabo bateu em você, bateu no seu escudo e você se defendendo. Resistir ao diabo é você se posicionar e falar para ele: daqui você não passa. É isso que é resistir. É você se pôr na frente dele e falar assim: daqui você não vai passar. A minha bênção você não vai roubar. Na minha saúde você não vai tocar. Nas minhas finanças você não vai tocar. Na minha família você não vai tocar. Isso é resistir ao diabo e falar assim: não, o poder de Deus opera em mim. E esse poder é maior do que o seu. Então aqui você não tem poder. E você coloca ele para fugir, irmãos. É isso que está falando a palavra. Não é você ficar se defendendo do diabo, não. Isso não é resistir. Resistir é quando você ataca ele, você põe ele para correr. É isso que significa resistir. É você não deixar ele passar, não deixar ele roubar, não deixar ele tomar aquilo que Deus tem te dado. Deus te deu uma família, lute por ela. Deus te deu filhos abençoados, lute por eles. Deus te deu saúde, não deixe o diabo roubar. O que Deus tem dado na sua mão, que você está pensando em abrir mão, não abra não. Se Deus te deu um terreno para você começar a construir, irmãos, vai até o fim. Firma um propósito com Deus. Vai na oração, vai no jejum, e Deus vai te dar condição. Não desiste do teu sonho, não. Deus te deu a condição de fazer uma faculdade, não desiste não. Às vezes faz difícil não, mas Deus vai abrindo portas onde não tem. Vai na hora do louvor, irmãos, vai com muito louvor, Deus abre portas. Quando você louva, Deus abre caminho que não tem. Deus abre mar para você passar. O teu louvor abre portas, o teu louvor despedaça cadeias. Use as armas que você tem na tua mão. A palavra é espada. O teu louvor é uma arma de guerra. A tua adoração é uma arma de guerra. O teu glória, o teu aleluia é uma arma de guerra. O teu jejum é uma bomba atômica do mundo espiritual. Você quer destravar alguma coisa, jejum. Não é que o jejum vai ganhar com Deus, é que o jejum faz a tua fé aumentar. E a tua
é para tal propósito, eu estou semeando tal propósito. É isso que você tem que fazer, irmãos. Oferta é arma de guerra. Eu estraguei minha vida financeira com oferta. Não feche teu coração para isso. Eu não gosto de falar de oferta, mas é a verdade, é uma arma de guerra também. O dízimo é uma arma de guerra. A oração é uma arma de guerra. A intercessão é uma arma de guerra. Você ler a palavra de Deus é uma arma de guerra. Você saber usar a palavra de Deus faz a diferença. Então se posicione, use as armas que Deus tem colocado na tua mão. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz assim, ó: mas o justo viverá da fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas somos os que creem e são salvos. Olha que palavra forte, irmãos. O justo vive da fé. Eleazar e Samar, eles andaram por fé. Enquanto todo mundo estava correndo, eles foram contra o inimigo e venceram. Eles foram na contramão da lógica. Eles foram na contramão do mundo e Deus deu vitória. Olha que a palavra, Deus está dizendo: o justo vive da fé. E se ele fugir, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus não fez você, irmãos, para fugir do inimigo, jamais. Deus fez você para vencer batalhas. Deus fez você para vencer todas as batalhas. Então não retroceda, não fuja. A alegria de Deus está em você permanecer firme, porque quando você fala assim, eu vou permanecer firme, mesmo que tudo jogue contra, Deus está dando fé em você. E na tua fé, Deus abre as portas e faz um milagre. O justo vive da fé, por isso está dizendo: o justo vive da fé. É a tua fé que vai destravar a tua vitória, irmãos. É a tua fé que vai garantir a vitória em Deus. O diabo veio com essa enfermidade, mas o meu Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura. O diabo veio tentar me trazer prejuízo financeiro, mas o meu Deus é Jeová Jireh, aquele que provê tudo que eu preciso. Você tem um Deus poderoso? Então, antes de pela fé, não retroceda, porque a alegria de Deus é ver você de pé. Como eu disse aqui no louvor, a tristeza do diabo é olhar para você, mesmo em minhas lutas, ele vê você de pé. Ele está jogando coisas, lutando com tudo que ele tem, mas você permanece de pé, permanece louvando e adorando, erguendo as suas mãos e adorando, e dando glória, e dando aleluia, sentindo o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, e se enchendo mais a presença de Deus, e buscando mais a presença de Deus. E quanto mais ele te ataca, mais você ora na madrugada, você entra em propósito de jejum, você oferta por um propósito, você vai recriando o diabo forte. O diabo não tem poder para resistir isso, não. Nós não somos os que retrocedem. Nós não vamos fazer igual o povo de Israel fez, fugir as batalhas. Mas nós somos cheios do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós somos Eleazar e Samar de Deus. Nós estamos nos posicionando hoje nesse altar, na casa de Deus, e dizendo para o diabo: nós não vamos arredar o pé. Nós não vamos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Nós não vamos abrir mão do nosso ministério, não vamos abrir mão do nosso chamado, não vamos abrir mão desta igreja, não vamos abrir mão de nenhum irmão, não vamos abrir mão das promessas de Deus para nós. Não vamos abrir mão. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7.
mortos, irmãos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos opera dentro de você. É o Espírito Santo, não é um espírito de medo e de covardia. Então não tenha medo, irmãos, quando o inimigo vir com algo contra você, porque você tem um poder que não tem como mensurar. Não tem palavras humanas para explicar para você o tamanho do poder que tem dentro de você, que é cheia da presença do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você tem tudo para vencer. Então não recue. O Espírito que está dentro de você é um Espírito de poder. E quando o Espírito Santo se apodera de você, você rasga o leão no meio. Quando o leão apareceu no meio do caminho contra Sansão, o Espírito Santo se apoderou de Sansão, e ele com suas mãos nuas rasgou o leão no meio. Irmãos, o Espírito Santo se apoderou de Davi, ele matou um leão, pegou o leão pela barba e rasgou a boca do leão. Quando o Espírito Santo se apoderou de Davi, ele matou um urso na força do braço sem armas humanas. O Espírito Santo se apoderou de Davi e ele derrotou Golias e outros tantos gigantes em batalha. Quando o Espírito Santo se apodera de você, você rasga o diabo no meio. Pode vir com café que for, você rasga eles no meio, porque o Espírito Santo, ele te capacita a fazer coisas impossíveis. A palavra de Deus diz que em Deus faremos proezas, em Deus faremos prodígios, e é esse Espírito Santo que está dentro de nós, que nos capacita a viver os milagres e vivemos o sobrenatural. Nós cantamos aqui, nós vamos plantar e vamos colher, vamos lutar e vamos vencer, porque nós temos uma unção de rompimento dentro de nós. Nós declaramos isso aqui hoje, nós de louvor. Vou plantar e vou colher. O diabo não rouba a minha colheita, eu vou colher. Eu sei que ele vai tentar roubar, mas eu não vou deixar, eu vou colher. Eu vou lutar, não vou desistir, vou perseverar até o fim, porque a vitória é garantida. Não tem outro desfecho, irmãos, do crente. Não tem outro desfecho do filho de Deus que é cheio do Espírito Santo que não seja a vitória. É vencer ou vencer, vencer ou vencer, é vencer ou vencer, mas não tem outra história. Você foi feito para vencer. A sua programação espiritual é vencer, não é recuar, não é desistir. Então, por isso Deus está dando uma palavra de direção para você que está prestes a desistir. Por quê? Está querendo desistir, é porque a vitória está muito perto. Está muito perto. Então não desiste. Para a gente finalizar, irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós precisamos entender algo na batalha espiritual. Que você pode pensar, pastor, mas contra quem eu estou lutando? Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante. Vamos ler 10. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito. Você passou, não estou vendo inimigo no redor, não estou vendo inimigo. Irmãos, a tua batalha é contra o espiritual. O que chama a atenção para você entender, ó, o verso 12: a nossa luta não é contra seres humanos. Às vezes tem alguém lá no teu serviço querendo te derrubar, armando contra você, falando mal de você, querendo puxar o teu tapete, tentando roubar a tua promoção. Tua luta não é contra aquela pessoa, irmãos. Tem um espírito que opera atrás dela, que manipula aquela pessoa para te oprimir. A tua luta não é contra aquela pessoa, mas é contra o espírito
abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. E aonde é a nossa batalha? Nos lugares celestiais. É uma batalha invisível. A tua luta não é contra o teu vizinho, não é contra o teu pastor, não é contra o irmão, contra a irmã que está do seu lado, não é contra a tua esposa, não é contra o teu esposo. A tua luta é contra inimigos invisíveis. E eles usam coisas para desanimar você. Eles vão te atacar onde você sente mais. Eles vão atacar onde dói mais em você, irmãos. É na finança. Então ele vai tentar atacar forte ali. Onde dói mais? É na enfermidade. Ele vai tentar atacar o teu ponto fraco. É por isso que aqui está dizendo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, para que vocês possam resistir quando o diabo atacar. E ele vai atacar você. Só que você está fortalecido. Deus está falando para você se posicionar. Só que para você se posicionar, você tem que estar fortalecido. Você tem que buscar mais a presença do Espírito Santo para poder vencer essas batalhas. Quando o diabo vê que você está conquistando, que você está construindo, que você está alcançando os teus sonhos, ele vai atacar onde? Aquilo que está trazendo alegria. O diabo ele vai atacar aquilo que te traz alegria. Você acha que ele não vai atacar os teus filhos? Qual é a ideia do pai e da mãe? Ele vai querer atacar os seus filhos. Então se fortaleça para que você possa defender os seus filhos. Ele vai atacar o teu casamento. Se fortaleça para que você proteja o teu casamento. Ele vai atacar a tua colheita. Se fortaleça para que você defenda a sua colheita. Ele vai atacar a tua saúde. Se fortaleça para que você não aceite enfermidade no teu corpo. Deus está dizendo para vocês hoje: se fortaleçam na minha força e no meu poder. Não recuem, não é tempo de olhar para trás, não é para fugir. Se encham do Espírito Santo e eu garanto a vitória. Mantenha-se na sua posição de guerreiro e guerreira de Deus. E a vitória, irmãos, é garantida pelo poder do Espírito Santo. Fique de pé. Nesse momento nós vamos guerrear nas regiões celestiais. Os céus estão rasgados, os anjos de Deus estão operando.